Tudo bem? Aqui é o professor Bidu, professor de Sociologia. Mais uma aula aí de Sociologia para você. A aula de hoje é sobre Marx, Weber e Durkheim em perspectiva comparada. Antes de tudo, pessoal, antes da gente começar, é sempre bom lembrar que tudo que diz respeito às relações humanas em um aspecto coletivo é objeto de estudo da sociologia. E, principalmente, a sociologia ela é a ciência que vai analisar as relações sociais a partir de duas grandes revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Essas duas revoluções, elas formatam a sociedade contemporânea e é a sociologia a ciência que vai fazer uma análise das perspectivas dessa nova sociedade. Três autores contribuem muito, são três autores clássicos da sociologia e é importante destacar eles aqui para vocês. O Emile Durkheim, Karl Marx e o Max Weber. Três autores clássicos, três sociólogos clássicos que nos ajudam a entender a sociedade e os seus meios de interação. Para poder pensar isso, não se esqueça, gente, apesar de serem clássicos e analisarem a sociedade capitalista, esses três autores, eles têm perspectivas diferentes. Primeiro, no objeto. Marx analisa as classes sociais, Durkheim, o fato social, e Max Weber, a ação social. Depois, eles são diferentes também no método. Marx, a dialética, Durkheim, a explicação e Weber, a compreensão social. Vamos revisar um pouquinho da perspectiva desses autores para uma melhor compreensão. Pessoal, é sempre bom lembrar o seguinte, ó, Durkheim, para Emile Durkheim, a perspectiva de visão é do macro para o micro, ou seja, a sociedade prevalece sobre o indivíduo através das suas instituições e os seus valores. Já a perspectiva de Weber, Weber vai olhar do micro para o macro, ou seja, Weber enxerga a sociedade a partir do indivíduo, a partir daquilo que ele chamou de ação social. Já a perspectiva de Marx é uma análise a partir do contexto histórico-social desse indivíduo. Para Marx, existe uma constante luta de classes entre a burguesia, dona do meio de produção, e o proletariado, ou seja, aqueles que vendem sua força de trabalho. Dito isso, vamos lembrar o seguinte, ó, desses três autores, aquilo que mais destaca é a oposição de Weber e Durkheim. Por quê? Porque Durkheim, ele acaba dando uma visão em que as instituições, elas pressionam, elas estão por cima do indivíduo. A sociedade estava pronta antes de eu nascer. Já Weber, ele vai dar uma perspectiva da ação do indivíduo, ou seja, o indivíduo é responsável por seus atos, é dele as escolhas. E aí, para poder dar uma visualizada em outro aspecto de diferenciação desses três autores, eu resolvi dialogar com vocês sobre a ideia de Estado. A ideia do Estado moderno a partir da perspectiva de Durkheim, Weber e Marx. Primeiro, a ideia de Durkheim. Para Durkheim, o Estado ele é um organizador da vida social. O Estado é uma das instituições. O Estado é um construto de deliberação social. O Estado organiza, o Estado ele faz o indivíduo agir como ele bem entende. O Estado ele é um dos meios que organiza, coordena o movimento do indivíduo. É uma instituição importantíssima na visão de Durkheim. Já na visão de Weber, Weber ele é extremamente racional. E para ele, o Estado, primeiro, detém o poder, o monopólio legítimo do uso da força. Força essa que o Estado vai usar para controlar a sociedade, mas lembra, gente, sempre de maneira racional. Olha aqui, ó, o Estado moderno é resultado do desenvolvimento da sociedade capitalista e exige uma administração racional e burocrática, ou seja, Weber quer que o Estado seja uma empresa que organize a sociedade de maneira racional e, quando necessário, utilizando também de maneira racional a coerção ou o uso da força. Já para Marx, o Estado é essencialmente classista, ou seja, o Estado representa a burguesia. Olha, é só você pensar que no período aí da Revolução Industrial, a polícia,
outras instituições legítimas do Estado, elas auxiliavam no combate, às vezes violento, às greves e a manifestações dos trabalhadores. Ou seja, o Estado, ele meio que potencializa, legitima as lutas de classes. Para a gente continuar a nossa visão aqui, ó, estabeleci aqui para você uma outra diferença. Ó, diferença de visão de Durkheim, Marx e Weber sobre o trabalho. Primeiro, Durkheim. Durkheim, ele entende o trabalho, as relações de trabalho, como parte da divisão social do trabalho. Ou seja, ele observa, naquela ideia de solidariedade orgânica, uma outra divisão social do trabalho, em que várias profissões, várias funções são exercidas dentro da sociedade. Já para Marx, o trabalho potencializa a alienação dos trabalhadores, beleza? O indivíduo deixa de perceber que ele é explorado pelo sistema e ele se torna alienado. Já para Weber, o trabalho fornece sustentação ao sistema capitalista. E aí é muito importante você lembrar do conceito de ética protestante, dá uma revisada lá, o conceito de ética protestante de Max Weber. Dito isso, pessoal, eu me despeço de vocês, foi muito bom estar aqui com vocês. Acesse as nossas redes sociais, até a próxima aula, estuda, revisa, faça exercícios, não deixe de perder o foco, até a próxima, valeu!